juntar tudo e falei, muito legal, né? Primeiro, assim, apresentar, né? Sou Ana Meguines, eu sou professor da UFO, aposentado, mas voltei para a universidade. Eu estou lá como diretor de estudos e pesquisas afro-raciais da universidade. E, bom, eu sou de São Paulo, capital, então a gente, no bairro do Limão, na Zona Norte, a gente já nasce dentro do samba, não tem jeito, né? Peruche? Limbocidade. Então, assim, é que vocês foram falando, e eu, como acho que sou mais velho aqui, fui lembrando de algumas coisas, né? E primeiro que eu achava dizer que é muito bacana esse momento, né, de ver a gente poder falar do samba, essa coisa de inventar, as escolas, algumas escolas aqui, Priscila, Eterna Porta-Bandeira, enfim. Eu queria lembrar, antes de eu continuar aqui devagando, tem um nome que é muito importante, que é o Rogério Miranda. O Rogério Miranda é compositor, né? Hoje ele mora em São Tomé das Letras e ele é membro da Academia de Letras de São Tomé das Letras, né? Dado esse caráter poético, né, que o Rogério sempre teve, né? Ele mudou para lá, né? Mas é um cara que... E eu falo dele porque vocês falaram do Samba Mandando Chamar, e eles convidavam algumas bandas, né? E a gente foi, a banda que a gente foi lá um dia no Samba Mandando Chamar também. E o Rogério inicialmente fazia parte também dessa banda, dessa ideia, né? E um lugar que eu lembro muito aqui, tanto pelos vexames que eu dei, mas com o maior prazer, é na Toca do Bugre. Toca do Bugre. Ali no patrimônio, né? Que era o grande barato ali, para mim, né? Que vi na Toca do Bugre. É que o 20 de novembro sempre foi feriado para a população negra. E o samba é que promovia esse 20 de novembro. Então, eu brinco, né? Que no 20 de novembro, que não era feriado oficial, muita gente ficava doente. Para ir para o samba. Né? E a gente brinca que ali no postinho ali do patrimônio, ali, o pessoal dava uns atestados para o povo ficar doente para ir para o samba. Né? Então, assim, eu acho que ali foi um espaço de bastante resistência. A gente conseguiu, com essa movimentação toda, criar o feriado aqui em 2015, né? O feriado Zumbi. Depois foi caçado o feriado aqui, mas a gente conseguiu com esse movimento, né, cultural afro-brasileiro até criar um feriado, né? E eu fico feliz porque hoje a gente está dialogando, né? São pessoas de vários espaços, né? E dialogando. E eu tive o prazer de inicialmente conhecer aqui, o meu primeiro contato assim, com o espaço foi com a Tabajara, lá do bairro Patrimônio. Por quê? Porque eu sou mestre de capoeira, a gente tem um grupo de capoeira, e a gente tem um menino que é do Patrimônio, né? O Foguinho, e que é uma referência lá também, né? Então foi lá que eu fui ter esses contatos. Então, assim, eu me apaixonei pela Tabajara inicialmente aqui em Uberlândia. Depois eu fui conhecer outras escolas, a Garotos, um pouco mais de profundidade, e o Chatão. E a Garotos tem uma coisa interessante, que a gente começou a fazer um movimento que era de tombar a escola de samba, a Garotos seria a referência, tombar como quilombo urbano. Então a gente conseguiu ir até mandar os documentos lá da Fundação Palmares, mas o documento voltou pedindo para referenciar melhor o projeto. E aí depois ficou na mão do Pedro Barbosa, né, que é um dos articuladores aí hoje da Chapéu. Foi da Tabajara. Foi da Garotos. Então o Pedro Barbosa também é um dos diretores, né, de fundação da associação. Então tem também um caminho que eu acho que é interessante, uma pessoa também interessante citar. Mas eu estava falando do território, dos territórios quilombolas, porque hoje a gente começa a fazer, né, uma reflexão de que
Hoje nós temos cotas nas universidades, cotas para pretos, pardos, indígenas e quilombolas. E a gente está pensando em fazer um movimento para que a gente reconheça, né, assim, aí tem que mexer na lei, reconhecer as escolas de samba e os terreiros e os terras de Congado como territórios quilombolas para acessar as cotas, através das cotas quilombolas. Porque a gente acaba ampliando, né? Eu sou negro, mas se eu sou da escola de samba, ou do terra de Congado, eu poderia acessar também as cotas por esse movimento. Então a gente está começando a pensar em como fazer isso. Porque a gente sabe que tem uma burocracia para reconhecer um território quilombola, né? Passa pelo INCRA, primeiro a Palmares, que dá um certificado, depois passa pelo INCRA, e aquela coisa toda. Mas para acessar as cotas, a gente pensa que seria possível fazer esse movimento. Né? Então estou trazendo essa coisa aqui, porque é uma coisa que a gente quer conversar futuramente com o pessoal do samba, o pessoal dos terreiros, o pessoal do Congado. Porque a Adriana tocou num ponto que é interessante, que é a questão do financiamento, do carnaval. O carnaval antes era aqui na Jonaves, bem central, era fácil as pessoas chegarem, né? Hoje o carnaval está em outro lugar, etc. E como é que a gente, que é a maioria da população, conseguiria fazer esse movimento para conquistar esses espaços da forma que a gente acha mais correta? Essa roda aqui de conversa mostra o caminho, né? Que é para além das nossas disputas, né? Em termos no próprio samba, quando o samba está disputando, a gente quer ganhar, tal, mas assim, para além disso, o que pode unir a gente para a gente poder modificar o sistema que está aí colocado? Eu acho que isso é um movimento político. O samba sempre foi um movimento político, né? E o samba, o que eu acho interessante, é que o samba está na capoeira. Né? Ele não é um elemento, o samba de roda que a gente faz, ele não é um elemento da capoeira, mas é um elemento que confraterniza, né? Ele é um elemento de confraternização da capoeira, o samba de roda. Aí vocês falaram, né? No terreiro tem samba, no congado tem samba, então o samba não fala nesses vários lugares. Então aqui eu estou colocando isso, porque eu acho que nós podemos, sim, né, durante as lideranças, fazer esses movimentos políticos, né? Para que a gente possa não reivindicar de quem está no poder, mas a gente ser o agente de poder. Eu sempre brinco, se nós somos 56% da população brasileira, nós negros e negras, toda eleição nós vamos eleger o presidente, porque nós somos mais de 50%. Então, qual que é o nosso problema? A nossa diversidade de pensamento, de ideias, né, que impede, de certa forma, que a gente enxergue as questões maiores que a gente pode lutar junto. Né? Então, falar do samba, né, é falar dessa resistência, dessa coisa que foi proibida, mas que hoje aconteceu agora lá no Rio de Janeiro. Né? O prefeito, no Réveillon, fez um palco gospel, né? E aí o pessoal da religiosidade mais africana reclamou, porque o Réveillon é originalmente uma festa negra. Lembrado disso. E que fazer o Réveillon lá na praia, tudo foi originalmente negro. E eles foram se apropriando, de forma que, um ano que a gente vai ter eleição, o prefeito se julgou no direito de colocar um palco religioso. Música gospel é uma música que permeia a religiosidade aí, evangélica. E por que não trazer a sua matriz? Já que é para pôr uma, tem que pôr todas, né? Quero que foi discutido. Então eu falo, o prefeito é branco. Simples assim. Né? Então, quando é que nós vamos ocupar esses lugares? Mais negros mesmo. Quando a gente entender que a gente tem força. E aí a nossa união ela está acima das nossas diversidades do cotidiano. A gente tem que pensar nessas coisas. Né? Então, por exemplo, quando veio a questão dos quilombolas, a gente sempre pensa que o quilombola é quem está lá no quilombo. Não, tem os quilombolas urbanos. Não estão no quilombo, mas estão fora do território, mas estão em outros lugares, como vou dizer de novo. As escolas de samba são territórios quilombolas, os terreiros são territórios quilombolas, os terros são territórios quilombolas,
E a gente tem que começar a enxergar isso, discutir isso com a nossa comunidade, para que a gente possa fazer disso lugares de poder mesmo. Né? Porque a gente fica sempre dependendo do poder público. E nós precisamos exercer esse poder também. Né? E eu acho que essa matriz, igual a capoeira no Código Penal de 1890, foi criminalizada, assim como outras matrizes culturais. Hoje a capoeira é patrimônio imaterial da comunidade, o samba é patrimônio nacional, mas ele precisa estar na mão mesmo de quem se envolve, que é a comunidade. Né? Eu digo na mão, na discussão de como que vai ser o recurso, quanto tem que ser o recurso, como é que é, na participação efetiva dentro da cultura. Né? Então eu acho que fazer desses espaços também é um espaço de reflexão política, de empoderamento da comunidade, né? A gente poder buscar e ocupar o poder, né? Porque o poder ele não vai ser dado para nós. A gente, de regra, é usado pelo poder. Então a gente precisa fazer com que isso mude. Né? Vou dar um outro exemplo aqui. No final do ano passado, nós fizemos uma reivindicação para que a lei de cotas nos concursos públicos, para negros, que ela continue e seja ampliada para indígenas e quilombolas e também para pessoas trans. Entregamos o projeto lá, né? Fomos lá dialogar, entregamos vários gabinetes. Por quê? Porque a lei acabou no 20 de novembro de 2025, a lei de cotas acabou. Tinha 10 anos só de duração. E se não tivesse nenhum outro projeto colocado lá, essa lei não ia deixar de existir simplesmente. Agora tem projeto lá. Então, esse tipo de movimento, essa cobrança, nós temos que fazer, porque é uma conquista nossa, uma luta.